Ontem foi um dia muito louco. Quem acompanhou o Twitter ontem viu que na primeira posição dos Trending Topics, nos assuntos mais debatidos, estava a hashtag Bolsonaro corno. E como é que isso surgiu? Isso surgiu a partir de uma especulação, de um boato, de uma fofoca em torno da Michele Bolsonaro e do ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra. Isso foi elaborado a partir de uma série de eventos que se deram em 2019 e começo de 2020, com Bolsonaro viajando sozinho para certos eventos, deixando a Michele Bolsonaro sozinha, e isso teria levado à especulação de que a demissão do Osmar Terra, recentemente agora, teria alguma coisa a ver com uma relação entre ela e o Osmar Terra. Isso estava na cara que era falso ou que era um exagero, tanto que o Osmar Terra se pronunciou ontem e disse o seguinte: quando se pensava que Matilha covarde, que ataca com calúnias e difamações constantes a honra do presidente, da primeira-dama e de seus familiares, já tinha acabado seu repertório sujo, a Matilha se superou, também me agredindo e aquilo que tenho de mais sagrado, a minha família e a minha integridade moral. É o lixo da esgotosfera nas redes e em setores da imprensa. Não conseguirão nos constranger, nosso governo já mostrou que fará mudanças que o Brasil precisa e os revanchistas da esquerda, junto com o lobby das drogas, ficarão na beira do caminho, vociferando enquanto o novo Brasil vai passar. Bem, a resposta do Osmar Terra veio cheio de jargões, cheio de frasezinhas prontas dos bolsonaristas, né, esgotosfera. Então você teve ali, como ele diz o repertório, que o repertório dos ataques à extrema-direita à esquerda. Você provavelmente já ouviu o termo guerra cultural, porque os bolsonaristas, os olavistas, a extrema-direita brasileira e mundial utilizam muito esse termo, porque segundo eles, existe uma guerra cultural, existe uma disputa por valores. Então, por um lado, você tem valores progressistas que querem transformar a sociedade num local mais igualitário, que segundo eles é um local degenerado, sem valores éticos e morais, sem os valores patriarcais que eles tanto prezam, enquanto que eles defendem a família de bem, o cidadão de bem, a família tradicional brasileira, os valores cristãos. Não se enganem aqui, porque o que eu vi ontem muito, quando surgiu esse boato aí, essa fofoca sobre a Michele Bolsonaro, o que eu vi muito foram duas coisas. Primeiro, que era um jogo sujo isso, atacar a honra da primeira-dama, que isso era machista. E a segunda coisa que eu vi é que isso era cortina de fumaça. Isso aí era algo para despistar o estrago do Paulo Guedes. Então, primeiro eu vou responder a primeira acusação de que isso é machista, de que isso é um jogo sujo. E de fato é, em sua base, de fato é um jogo sujo, mas, como eu disse, os bolsonaristas pensam estar em guerra. E quando você pensa em guerra, via de regra, né, quando você tem duas tropas no campo de batalha, ou um exército invadindo outro país, ou um exército defendendo de invasores, a guerra se configura, essencialmente, pela supressão de certos valores legais, de certos valores tradicionais que você defende em tempo de paz. Então, por exemplo, em tempo de paz, você tem a lei, e você tem a lei bíblica também, né, os mandamentos bíblicos, não matarás. Se você matar alguém, você vai para o inferno, ou você vai ser punido por Deus, e na legislação criminal você vai preso, porque você não pode matar outro cidadão. Você está violando a ordem social ao fazer isso. Por outro lado, numa guerra, quando você está em disputa com outro país, você não apenas não é proibido de matar, como você é instigado a matar, você deve matar. No campo de batalha, se você não mata, você morre. Se você não mata o seu inimigo, você permite que o seu inimigo invada o seu país, invada o seu território, mate você e sua família inteira. Então, em tempos de guerra, há uma supressão dos valores morais tradicionais. Você pode ou você deve fazer certas coisas que são moralmente condenáveis em tempos de paz. E eu não vejo que seja muito diferente nessa guerra cultural que eles empreendem. Porque os bolsonaristas, supostamente pessoas cristãs, valorosas, na prática não são, obviamente, mas em tese são cristãos, nessa guerra cultural eles jogam muito sujo. Eles jogam muito sujo mesmo e jogam muito sujo há muito tempo também. Essas acusações de corno, de viado, de cook, que é um termo que eles utilizam aí na Deep Web, um termo de shunners, de cook, que seria um corno manso, entre várias outras acusações que são essencialmente homofóbicas e machistas, eles utilizam a torta direito. Basta pensar, por exemplo, Nando Moura atacando PC Siqueira. O termo que ele utilizava para atacar o PC Siqueira era de corno, tanto que o apelido que ele deu para o PC Siqueira é de PT Corneira, de corno. Quando o PC Siqueira também, nesse caso, foi lá e tirou um sarro do micropênis, ou do suposto micropênis do Eduardo Bolsonaro,
O Carlos Bolsonaro foi defender o irmão chamando o PC Siqueira de corno. Então esses termos utilizados por eles são sistemáticos nessa guerra cultural deles. Porque aqui não é cortina de fumaça, já respondendo a segunda parte, o segundo argumento. Isso não é cortina de fumaça porque esses valores, eles são cruciais, eles são a base que sustenta o bolsonarismo e o fascismo como tal. Você tem no livro do Jason Stanley um capítulo só sobre isso, só sobre ansiedade sexual. Quero ler para vocês aqui um trechinho do que ele diz. A masculinidade patriarcal cria homens com a expectativa de que a sociedade lhes permitirá o papel de únicos protetores e provedores de suas famílias. Em tempos de extrema ansiedade econômica, os homens, já preocupados com a percepção de perda de status resultante do aumento da igualdade de gênero, podem facilmente entrar em pânico por conta de demagogia dirigida contra as minorias sexuais. Aqui a política fascista intencionalmente distorce a fonte de ansiedade. Um político fascista não tem intenção de abordar as causas básicas das dificuldades econômicas. A política fascista distorce a ansiedade masculina, acentuada pela ansiedade econômica, transformando-a em temor de que sua família esteja sob ameaça existencial por parte daqueles que rejeitam sua estrutura e suas tradições. Aqui, novamente, a arma usada na política fascista é uma suposta ameaça potencial de agressão sexual. Mais adiante ele diz o seguinte: a política da ansiedade sexual também enfraquece a igualdade. Quando a igualdade é concedida às mulheres, o papel dos homens como únicos provedores de suas famílias é ameaçado. O destaque do desamparo masculino diante das ameaças sexuais às suas esposas e filhos acentua esse sentimento de ansiedade diante da perda de masculinidade patriarcal. A política da ansiedade sexual é uma forma poderosa de apresentar a liberdade e a igualdade como ameaças fundamentais, sem aparentar explicitamente rejeitá-las. Uma presença marcante de uma política de ansiedade sexual talvez seja o sinal mais evidente da erosão da democracia liberal. Então, segundo Jason Stanley nesse livro, Como Funciona o Fascismo, a questão sexual ela não é secundária para o fascista, é um dos pilares da mentalidade fascista. Porque é justamente quando você vê essa estrutura hierárquica patriarcal, no qual você tem o homem forte no topo e depois vai descendo para esposa, para os filhos. Quando isso está ameaçado por uma política igualitária, na qual você tem, por exemplo, mulheres e homens ocupando horizontalmente espaços idênticos, iguais, de oportunidades semelhantes, quando se está ameaçado, é importante ressaltar a tensão sexual, a ansiedade sexual desse patriarcado. Então, o bolsonarismo, o olavismo, a extrema-direita, eles exploram essa perda de protagonismo masculino como um fator essencial da política de valores deles. E aqui a gente não pode se enganar em relação a isso. As pessoas falam assim, isso é cortina de fumaça para ocultar a destruição econômica do Paulo Guedes. Só que o Paulo Guedes só pode atuar na área econômica porque ele está sob o guarda-chuva de valores bolsonaristas. As pessoas não votam em projetos, as pessoas não votam em propostas, as pessoas votam em valores, em um conjunto de valores. Quando você escolhe um candidato, é porque aquele candidato parece fechar os seus valores. Então, quando as pessoas votaram no Bolsonaro, por exemplo, ele parecia, ou aparentava, fechar valores conservadores da família tradicional brasileira, dos evangélicos, dos cristãos. Ele parecia defender a família brasileira. Esse era o conjunto de valores que o Bolsonaro dizia defender. O resto que ele fazia, a política destrutiva ambiental, por exemplo, a política destrutiva econômica do Paulo Guedes, privilegiando elites e ferrando com os mais pobres, a política criminal do Sérgio Moro, que vai afetar também sempre os mais pobres, que sempre são os mais pobres mais afetados, esse tipo de coisa, isso só é justificado porque isso está sob um conjunto de valores patriarcais, em essência. Então é por isso que eles precisam constantemente atacar, por exemplo, aquilo que eles consideram como desvios de comportamento, ou seja, o feminismo, mulheres lutando por igualdade de direitos, de condições e oportunidades, liberdades, que tradicionalmente eram vetadas às mulheres. É por isso que é tão perigoso pensar no mundo no qual você tenha homens e mulheres ocupando o mesmo espaço, porque isso viola essa estrutura hierárquica, essa estrutura de cima para baixo, essa estrutura vertical. É por isso que eles atacam tanto homossexuais e transgêneros, porque para eles isso aí é uma ameaça sexual, é uma ameaça aos valores que eles dizem representar e defender. São pessoas que para eles estão numa zona limítrofe entre homem e mulher. Como diz o João Willis, na verdade a homofobia é consequência do machismo também, de um homem que não é homem, de um homem que é afeminado.
Quando eles acusam alguém de corno, é justamente porque isso rompe essa estrutura patriarcal, hierárquica, fascista nesse sentido aqui, dessa exploração da cidade sexual, porque são mulher que não tem o direito de trair, não tem o direito de pular a cerca e está te traindo. O homem patriarcal, o homem na sociedade fascista, ele tem o direito de ter uma segunda esposa, ou de ter amantes, ou de ser com prostitutas, mas a mulher não pode fazer isso. A mulher, ela serve ao homem nessa estrutura. Então você chamar alguém de corno é você criticar alguém que está rompendo essa estrutura patriarcal. Quando a mulher, por exemplo, tem autonomia para decidir se ela quer ficar ou não com aquele homem. Isso não é cortina de fumaça, porque esse conjunto de valores está na base que sustenta o bolsonarismo. Pessoas que votaram no Bolsonaro votaram nisso também. Nesse conjunto de valores patriarcais, de defesa dessa estrutura hierárquica patriarcal. Não é algo secundário. O estrago do Paulo Guedes pode ser profundo, pode ser duradouro, pode ferrar com a vida de milhões de brasileiros? Pode, mas ele só faz isso porque você tem esse conjunto de valores que abarca isso. E é justamente por isso que quando, por exemplo, a esquerda também se imune desses termos, embora possa parecer machista, possa parecer sujo, nessa guerra cultural até faz sentido, porque para eles é ofensivo isso. Talvez para nós, chamar alguém de corno, chamar alguém de viado, não seja tão ofensivo assim, porque aqui eu vou ser obrigado a me remeter ao Karnal, quando ele diz mais ou menos nessas linhas: se alguém tenta te insultar dizendo a verdade, e se for verdade, não é um insulto, porque é verdade. Se for mentira, também não deveria te insultar, porque é mentira, você sabe que é mentira. Então, por muita gente que sofre esse tipo de ataque, é um ataque constante, por exemplo, chamar de corno, de viado, com base em sexualidade ou comportamento sexual, se é verdade não te ofende porque é verdade, e se é mentira, não deveria te ofender porque é mentira. Basicamente é isso. Mas para eles é ofensivo, porque isso põe em ameaça, põe em xeque a estrutura que eles defendem, o modelo social que eles defendem. Quando a gente falou, por exemplo, ano passado do micropênis do Eduardo Bolsonaro, isso para eles é extremamente ofensivo, tanto que você viu um esforço coletivo para defender o pênis do Eduardo Bolsonaro. Pessoas vindo publicamente defender o pinto de outro cara, como fez o Carlos Bolsonaro, por exemplo. Porque para eles o tamanho do pênis é significativo. Isso é relevante para eles. Isso mostra para eles que eles são mais másculos. Se tiver um pinto pequeno, é menos homem. E a própria questão das armas, de ficar o tempo todo mostrando revólver, mostrando rifle, mostrando que está armado, também tem esse fator sexualizado. Também tem essa imagem do falo, a extensão do falo. E isso é algo que a psicologia estuda. Quando eu fiz aquele vídeo sobre o micropênis, eu mostrei vários estudos aqui que mostram a relação entre armas e sexualidade masculina. Então, para eles é relevante. Eles têm que provar constantemente que eles são homem, porque a imagem que eles têm de homem é desse homem agressivo, desse homem dominador, desse homem que precisa dominar os demais. É o macho alfa. Tanto que chamar o outro de beta também é uma ofensa para ele, que seria um homem passivo. O que está em jogo aqui é a questão da sexualidade. É a questão da supremacia masculina, da dominação dos homens sobre os demais. Sobre mulheres, sobre gays e sobre os macho beta. Ontem, depois que a hashtag Bolsonaro Corno subiu nos Trending Topics, a Lola Aronovitch, que é feminista, é uma autora de um blog, falou sobre esse assunto e explica aqui a posição dela nesse caso. Então ela diz o seguinte: isso é importante, esse assunto do Bolsonaro Corno, se ele foi traído ou não pela Michelle Bolsonaro? Ela diz, bom, sim e não. Não porque é cortina de fumaça. Então ela vai aqui nessa noção de que isso desvia o foco de outros assuntos. Porque eles estão acabando com o Brasil enquanto a gente se diverte com a vida pessoal deles. Porque dane-se com quem eles dormem ou deixam de dormir. Porque a gente deveria estar na rua pedindo impeachment, e vamos. Mas sim, nesse caso importa, é importante porque toda a agenda de costumes desse governo maldito gira em torno do moralismo e da família tradicional. A gente sabe bem o que é família tradicional e como se comporta o homem de bem, entre aspas. Gosta tanto de família que tem várias, paga prostitutas, é machista, cobra a santidade de sua esposa e das filhas, enquanto ele pode pular todas as cercas por ser homem. Por incrível que pareça, a enorme base fundamentalista cristã de Bolsonaro nunca ligou por ele estar no terceiro casamento, apesar de ter projeto no Congresso querendo revogar a lei do divórcio. Quem sabe vendo o sagrado matrimônio do Messias se dissolver bem na sua frente, faça essa base hipócrita mudar de ideia. Mas não muda essa questão. Expor esse tipo de hipocrisia, expor esse papel ridículo que eles fazem, não muda a percepção das pessoas. Justamente porque essa base de valores está antes de tudo. A prática não importa tanto, o que importa é a ideologia, é o falso moralismo. É dizer isso, é propagar isso, porque na prática eles fazem o que eles bem entenderem. E só lembrando aqui,
como funciona a mente dos conservadores, o caso do Bill Clinton nos Estados Unidos. Ele foi alguém que sofreu um processo de impeachment porque teria ou teve um caso com a Monica Lewinsky, que era funcionária da Casa Branca. Então, para os conservadores norte-americanos, valia remover um presidente da República eleito com base no comportamento sexual dele. Para essas pessoas, isso é importante. Para essas pessoas, isso é essencial. E quando eles são ridicularizados nos mesmos termos, isso dói muito para eles. Certamente, para o Bolsonaro ouvir publicamente que ele é corno é muito mais doloroso do que para outra pessoa, um progressista, ouvir isso, porque simplesmente, tipo, que se dane. Então, para recapitular aqui o vídeo, alguns aspectos. Primeiro que essa notícia parece ser falsa mesmo, o Osmar Terra desmentiu, não parece que seja real, embora eles sejam as últimas pessoas no mundo que podem reclamar de fake news, porque eles são uma verdadeira máquina de criar fake news. O segundo ponto é que isso aí, essa pauta de costumes e de valores, não é cortina de fumaça. Isso é a essência desse governo. Os projetos deles são ridículos quando você para observar. São destrutivos, são perigosos, mas são ridículos. Então, o que eles têm que sustenta todo esse edifício de falso moralismo é a pauta de costumes. É a defesa dessa estrutura hierárquica patriarcal que eles pensam estar em risco. Felizmente está em risco, na verdade, porque no seu lugar pode entrar uma sociedade bem menos desigual e, por fim, eles estão numa guerra cultural. Que eles dizem isso repetidamente. Eles estão numa guerra cultural e eles acham que isso legitima qualquer tipo de ato, por mais imoral que seja. Quero deixar um último link para vocês aqui, que é um link da Clara Averbuch, que ela diz o seguinte, aqui é o título: Fiscais de militância e feministas de ocasião, vão se fuder para lá. E ela fala justamente sobre essa guerra cultural. Ela diz aqui, olha, claramente: não somos as cuidadoras do mundo. O bagulho é doido e estamos em guerra e escolhemos nossas batalhas. Eu luto por quem está ao meu lado. Por quem não está, posso lamentar de longe. Então eu preciso pôr em perspectiva agora o que está acontecendo. Você tem ataques sistemáticos da extrema-direita contra grupos, contra indivíduos do outro lado. E muitas vezes as pessoas vão utilizar também táticas igualmente agressivas ou sujas, em alguns casos, para se defender. É desejável isso? Bem, aí fica a questão. O que vocês pensam? Quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre esse boato que surgiu ontem do Bolsonaro corno. O que vocês pensam sobre esse assunto? Sobre essa guerra cultural, se nessa guerra vale qualquer coisa, se vale usar as mesmas táticas que eles também para poder derrotá-los. O que vocês pensam? Deixa no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.